Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do SBcast. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a nossa CEO, Suzy Tenor. Suzy, seja muito bem-vinda. Eu sou grata por esse momento que nós aqui estamos. É um propósito muito grande com relação ao Outubro Rosa. E, como a Gabriela comentou, eu sou a CEO da empresa e passo por esse momento. Na verdade, eu vou começar a contar a história desde o começo, em cima da nossa oportunidade que aqui estamos tendo. Isso, poderia nos contar um pouquinho mais sobre a sua jornada, como que foi o diagnóstico, quais sintomas que você sentiu? Na verdade, são vários momentos da minha vida. Em 2019, eu falo que primeiramente Deus, Ele me deu a oportunidade de ter entendimento que alguma coisa estava errada em meu corpo. E buscando, procura de médicos, eu fiz todos os exames em função da idade, nós sabemos as responsabilidades que temos com o nosso corpo, e fui fazer os exames de rotina, porque nós sabemos que com relação ao câncer de mama, nós temos que se preocupar com o toque. Só que no meu caso, o primeiro momento que eu tive de diagnóstico do câncer de mama foi um câncer in situ, que ele é encapsulado e ele estava atrás do mamilo. Então, por mais que eu assim estivesse fazendo todos os exames de toque, que é recomendado pelos médicos, eu não teria percebido. E quais foram os impactos emocionais, para você, para sua família, logo assim, quando veio, o diagnóstico do câncer? Foi assim, quando eu fiz os exames e quando eu tive na consulta médica e percebemos que não tinha nenhum sintomas assim visível, apalpável, e eu cheguei e contei para a família, todos tiveram um espanto muito grande, porque eu sou uma pessoa que me alimento bem, faço atividades físicas, e fui acometida, de um tumor in situ na mama esquerda, e ele estava atrás do mamilo. Então, todo mundo ficou muito preocupado, mas a nossa família em si me apoiou muito. E foi voltado todo um propósito para que a gente busque a cura. Certo, Suzy. E o que a campanha do Outubro Rosa tem de significado para você, justamente por quem está passando, por todo esse momento? Outubro Rosa, na verdade, ele é uma data marcante, Ela vem aqui para que nós assim percebamos que temos que nos cuidar. Só que a mulher, ela tem a responsabilidade de mapear teu corpo o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Em 2019, eu tive o diagnóstico num PET scan, foi dia 30 de maio de 2019, e eu tive o diagnóstico. Aí todos os propósitos que são em cima do tratamento, a gente precisa se preocupar com relação a você estar bem ou não. E o que aconteceu comigo? Na verdade, quando foi percebido a doença, o primeiro momento foi a retirada do quadrante da mama esquerda e foi em cima dos exames, da coleta do tumor que assim foi retirado, foi decidido que assim fosse feito radioterapia. E por honra e glória do Senhor, temos que agradecer, Eu estive fazendo 28 sessões e não foi necessário a quimioterapia. Fui liberada e temos, como protocolo, tomar um medicamento durante 5 anos, que é o que que é o seu fator determinante para que não tenha uma reincidência. E como que você acha que a campanha, do Outubro Rosa faz a diferença na vida das mulheres, que estão passando por esse processo? O que faz a diferença, porque o Outubro Rosa, como eu falei, ele é uma data marcante, mas a gente tem que se preocupar todos os meses. É o momento, de repente, de você colocar na sua agenda. Todo mês de outubro, eu vou estar fazendo meus exames preventivos, vou estar visitando minha ginecologista, vou estar visitando todos os médicos, para que assim nós possamos lembrar desse propósito. Porque nós temos que lembrar da nossa saúde todos os dias. Mas pelo menos acredito que todo mundo tem uma agenda. Coloque lá no seu calendário, pelo menos todo mês de setembro para outubro, e assim faça os exames preventivos. Para mim é dessa forma que eu sempre lidei, e desde que assim existiu a campanha, fica muito mais fácil. Tanto que eu estou realmente no momento de validações dos exames que assim eu sempre faço.
E você se envolveu em alguma campanha relacionada ao Outubro Rosa, né? A gente vê que você é uma pessoa bem ativa, a gente está participando, né? Trazendo a consciência para o pessoal, né? Nesse podcast sobre a importância do Outubro Rosa. Mas fora esse momento, teve alguma outra situação que você se envolveu em alguma campanha, fez alguma ação para trazer essa consciência mesmo para todos os jovens, né? Para as mulheres? Bom, nós somos uma empresa, nós hoje temos aproximadamente 40 colaboradores, muito parte deles são, né, são do sexo feminino e os masculinos têm suas esposas. Nós já fizemos um momento dentro da empresa onde foi uma mastologista, ela é toda voltada a esse cuidado da saúde, e nós fizemos uma palestra que foi muito engrandecedora. Tivemos a oportunidade de trazer para nós todos, né, tanto eu que estava vivenciando a enfermidade, quanto ela que realmente pôde trazer esse momento para as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores multiplicar isso nas suas casas. E eu uso também, né, o meu lacinho cor-de-rosa, que para mim é muito importante, porque eu falo assim, nós temos que defender esse propósito. Daqui a pouco eu vou estar comentando, com certeza, a Gabriela vai perguntar para mim. Eu vivencio ainda a enfermidade, e então, para mim, estar nos locais onde eu represento todo esse momento, eu falo que para mim é uma de superação. Eu faço realmente campanhas e sempre falo assim individualmente para que as pessoas entendam que nós temos essa responsabilidade. E como que foi a sua experiência com o tratamento, né? A gente sabe que tem alguns desafios, algumas situações que incomoda, que é difícil. Como que foi para você passar por tudo isso? No primeiro momento que eu tive em 2019 o câncer de mama, que foi isso que eu comentei anteriormente, foi muito mais fácil. A radioterapia, ela não é tão agressiva quanto a quimioterapia, mas como eu acabei de comentar, em fevereiro do ano passado, em 2023, fazendo meus exames preventivos, porque quando você tem câncer, né, você acaba fazendo uma busca um pouco mais semestral, às vezes até trimestral. Aí eu fiz meus exames e eu tive a percepção de um nódulo. Ele é in situ, mas ele estava acima do mamilo. Aí me chamou a atenção, fui novamente, né, buscar ajuda médica. E quando nós fomos fazer os exames, que é o primeiro, a mamografia, percebemos que não era somente um tumor. Aí nós começamos, enquanto nós começamos a fazer os exames de busca, em menos de 3 meses, de um tumor, eles se tornaram 6 tumores. Aí realmente mudou todo o diagnóstico, toda a forma de entender a doença acontecendo, né, comigo. E foi muito mais do que isso ainda. Mas respondendo à pergunta da Gabriela, o que eu faço, né? Eu falo assim, cada momento é um momento. Quando eu tive um tumor, quando eu tive o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu lidei de uma forma que era os momentos para entender o que estava acontecendo comigo. Em momento nenhum me desesperei, em momento nenhum acreditei que isso talvez fosse uma forma de ceifar minha vida. Ao contrário, eu queria entender o que eu poderia fazer para que tudo isso fosse um momento de superação. E sem palavras, né? Você passou por tantos momentos, ainda está passando por muitas situações. E o que você falaria para as mulheres hoje, né? Que enfrentam esse desafio, que estão passando por essa dificuldade? Porque a gente sabe, nem todo mundo consegue ali fazer mudar, né? Esse significado, ter essa percepção, né? De que aquilo que a gente está passando tem um propósito. Então, o que você poderia aconselhar para essas mulheres que estão passando por essa situação hoje? É muito importante a forma que nós assim consigamos conduzir os nossos pensamentos. Quando eu tive o diagnóstico do 6º tumor da mama, eu tinha dores abdominais muito fortes. Aí eu falei, não tem nada a ver com os tumores da mama, e alguma coisa está acontecendo a mais. Prestei atenção, eu falo que primeiramente é Deus que coloca o entendimento no nosso pensamento e no nosso coração,
e sou muito conectada a ele, e fui buscar mais ajuda médica. Quando eu fui fazer os exames complementares voltados a essas dores que eu tinha, tanto no lado direito, na parte da coluna vertebral, quanto no abdominal, aí foi ortopedista, foi outros médicos, né, gastro, eu me deparei com uma metástase. Os tumores da mama, eles se alastraram ao meu corpo e atingiram, né, a coluna vertebral, né, L1, L2, L4, L5 e o 11º arco. Aí toda a realidade do meu tratamento mudou. Né, não foi mais voltado somente à preocupação com o câncer de mama, e sim, ele já tinha tido uma outra significado no meu corpo. O que eu fiz, o que eu faço, como eu falei, eu não me desespero em momento algum, para mim são pontuais, e eu procuro entender o que é que está acontecendo. Eu vou falar assim, vou ser bem dinâmico para explicar para as pessoas como eu acredito que Deus usa de mim. Quando nós somos acometidas de doença grave, no nível, né, com relação a você é onco, você é uma paciente onco, é essa a realidade. As pessoas se perguntam muito, por que comigo? Por que eu me alimentando sempre super bem, fazendo atividade física, sou uma pessoa com uma cabeça boa, estou passando por tantos significados das doenças tão terminais, se a gente for usar, né, a linhagem que a gente percebe. Eu me pergunto assim, eu falo, não é por quê, é para quê. Por que para quê? Deus usa de nós de formas, entendeu, inimagináveis. Eu falo que se eu vou fazer uma leitura de mim, se eu usar a leitura de todas as enfermidades que eu tenho, eu ficaria na minha casa. Eu sou dona de uma empresa, eu teria condições suficientes para mim parar de trabalhar e ficar em casa. Só que não, eu sou ao contrário. Eu enxergo da seguinte forma: as dores virão. Se eu ficar em casa, se eu sair para um compromisso, se eu trabalhar, elas virão, porque isso é das enfermidades, isso é da doença. Então, eu jamais perderia a oportunidade de vivenciar o tempo que Deus me conduz com doença, na melhora do tratamento. Eu não ficaria na minha casa, eu não adio nenhum compromisso, eu vivencio tudo na maior intensidade. Tem dias que eu vivencio reuniões que eu faço, as crises são muito fortes, tem hora que sai lágrima do olho, mas eu falo que se eu estiver em casa vai acontecer isso. E se eu não me permitir vivenciar cada dia que Deus me levanta da cama, que abre meus olhos, eu não estaria aqui conversando com vocês, não estaria aqui sendo entrevistada, não estaria aqui por uma oportunidade. Então, para mim, isso é muito importante. Isso, para mim, chama superação, e é aquilo que eu falo. Para quê? Nunca por quê. Até porque eu falo assim, quem somos nós para perguntar para Deus o porquê? Ele não tem que dar satisfação para nós. É nós, sim, no nosso plano de humildade, entender para que Deus nos usa nessa condição. E nessa jornada de tratamento, a gente sabe que é muito importante também a rede de apoio, né? Os amigos, família. Como que foi para você, né? Para sua família? A importância de ter essa rede de apoio, de ter aquelas pessoas ali que estão sempre ao seu lado, te ajudando, né? Te apoiando. Eu falo assim, que a rede de apoio é muito importante, e hoje eu falo com muito significado. O maior apoio vem primeiramente da família, porque é onde tudo começa, mas o maior apoio é da empresa, dos colaboradores. Eu me emociono porque todo o significado da vida da gente, praticamente 24 horas do dia, fica no nosso trabalho. Eu fico muito mais tempo com meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os prestadores de serviços, do que com a minha família. Então, o maior apoio, o maior significado de tudo isso são as pessoas que estão ao meu lado. E é o que mais faz sentido para que cada vez mais eu me sinta fortalecida, mesmo em todas as enfermidades que assim vêm em função da doença, dos tumores que eles vão sendo modificados no tratamento. Eu falo de apoio porque no último PET scan que eu já fiz o 3º, falta o resultado desse último. Os tumores da mama, eles diminuíram, de 6 eles são 4, só que os da coluna vertebral, eles aumentaram em quantidade e números, em tamanho. E aí,
eu percebo assim o cuidado que os nossos colaboradores têm comigo, o carinho, sempre me deixar, às vezes querem me poupar até demais, eu falo que não é necessário, mas isso para mim faz todo sentido e faz eu cada vez estar mais fortalecida nesse momento que, né, é propósito que para que eu viva. E como que a equipe médica, né, o sistema de saúde tem ajudado você, te auxiliado, né, nesse processo, né, no seu cuidado, no seu bem-estar? Porque a gente sabe que o tratamento, ele é bem complicado, ele é extenso. Então, como que a equipe médica hoje tem te auxiliado nesse processo? É muito importante essa pergunta, Gabriela, porque eu falo que, no meu caso, eu não tenho só a enfermidade do câncer hoje, eu tenho já doenças pré-existentes, né, que eu vivencio. Eu tenho alguns momentos que, quando o diagnóstico veio da metástase, em cima da realidade do tratamento do câncer de mama, e ele ter ido para os ossos da coluna vertebral, foi feita uma leitura de todo o estado de saúde que eu tenho e pelas complicações que poderiam vir de uma quimioterapia branca ou vermelha. Teve que ser decidido por uma químio que é oral, eu tomo em torno de 600 microgramas dias, é uma quantidade muito significativa, e não poderia ser, no primeiro momento, uma químio que normalmente é o que a gente ouve, somente quando estou em consultório, em função de outras doenças pré-existentes que eu tenho. São doenças que parecem ser simples, por exemplo, eu catabolizo, eu não tive 2 gravidezes finalizadas por um outro problema hormonal, enfim, são vários fatores que determinaram. Então, os médicos, quando eu percebi que a preocupação não era simplesmente vamos eliminar o câncer, e sim o bem-estar da paciente, foi decidido na hora que descobrimos que o câncer da coluna vertebral seria importante não fazer a retirada da mama, porque seria retirada de toda a mama, porque não era mais quadrante. Tudo isso faz toda a diferença, porque eu entrei na quimioterapia muito mais fortalecida. Para mim, isso é o que faz o significado de eu ter o melhor resultado. Ah, mas Suzy, você não está tendo mesmo o melhor resultado. Você acabou de falar que os tumores da coluna vertebral aumentaram. Mas para mim, de 6 tumores para 4 é muito significativo. Eu estou entrando no 11º, vou entrar em novembro, 11º mês de quimioterapia oral. Nos 6 primeiros meses já diminuíram 2 tumores da mama. Quer dizer que se a gente fosse fazer uma estimativa, assim, em 1 ano e meio eu não teria mais tumores. Ah, mas aumentou o da coluna vertebral. Não tem problema, porque na verdade todo o material coletado já foi por um estudo, já foi para um outro laboratório, que essa é a leitura da pergunta da Gabriela, que o apoio, eles estão querendo entender o que faz a medicação, a quimioterapia melhorar os tumores da mama e não melhorar os tumores dos ossos. Assinei um termo que, se quiser ser como se fosse, né, a nível de laboratório de cobaia, eu aceitei, aceito, porque provavelmente, se Deus está me usando por um propósito que seja a descoberta de um novo tratamento, então isso é muito importante. Então, para nós, como pessoa, para nós, como representante de todo um segmento que busca a cura das doenças, a parte médica é primordial nesse momento e eu tenho esse apoio. Para quem recebeu o diagnóstico hoje, por exemplo, né? Quais passos você recomendaria? Onde a pessoa tem que ir? Porque muitas das vezes a pessoa recebe o diagnóstico e fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Então, existe algum grupo de apoio, algum norte que você pode estar dando para essas pessoas que estão, né, recebendo o diagnóstico agora? Qual o primeiro passo, né? O que ela precisa estar fazendo, assim, de primeiro momento? Olha, se for olhar no primeiro momento, quando você recebe o diagnóstico, você se depara numa realidade que todo mundo que é paciente onco é uma fala muito simples, né? Parece que determinou que você vai ter uma vida mais curta. Não é dessa forma que temos que enxergar. O que é? São coisas bem pontuais. Sempre ter mais pressa ainda para buscar o entendimento do médico primeiramente, para ele determinar para você qual é as linhas de entendimento para que você conduza o tratamento, porque às vezes as pessoas, já vejo muito, né? Eu falo assim, todo lugar que eu vou tem pacientes oncológicos, todos, né? Toda vez que eu vou numa clínica, tudo é voltado a isso. As pessoas estão
estão tristes, estão desanimadas, não vê perspectiva de vida, aí você tem que buscar apoio. Hoje nós temos em Sorocaba, vou falar da cidade que assim, né, estamos aqui como referência, nós temos a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, temos vários locais que você vai ter um apoio no decorrer. O que eu falo? Você tem que se preocupar com você a nível de saúde, seu psicológico, não estou sabendo lidar, busca ajuda no profissional. Nós tivemos, por sinal, um momento que nós fizemos um podcast em Setembro Amarelo, uma profissional excelente, ela falando das dificuldades que a gente tem que buscar ajuda. Isso daí é primordial, porque se você não estiver bem, você não vai superar a doença de uma forma forte. Eu falo assim, a gente tem que estar forte. Tem que estar forte na alimentação, atividade física e principalmente na sua mente. Porque se você não fizer dessa forma, pode ter certeza que o dia que você acordar com muita dor, ou você tiver muita dor, você vai se sentir que está dando errado, que aquilo lá não era esperado. É natural do tratamento, é natural da enfermidade. Isso a gente tem que enxergar. Eu falo assim, é pontual. O que é pontual, Suzy? Você passou aqui, bateu tua perna na mesa, dói? Dói, daí passa. Aí as dores são assim, elas são pontuais. Elas têm dias que elas são mais fortes, é efeito da quimioterapia. Tem dia que derruba você, tem dia que você parece que você não tomou nada. Você até fala, nossa, parece que, ainda mais a minha que é diária, imagine, são praticamente 10 meses tomando medicação todos os dias. É muita coisa. Tem dia que parece que eu falo, nossa, eu não sei se fico contente, fico triste, porque parece que eu não tomei nada. Mas cada dia é um dia. A gente tem que entender se eu busco um médico, se eu busco um profissional, né, numa parte psicológica, se eu busco um grupo de apoio para me vivenciar todos aqueles momentos que todo mundo está vivenciando. É muita gente, as estatísticas são muito alarmantes se a gente for pensar. Mas é importante que esses grupos que estão sendo criados, eles realmente vêm para nos ajudar. E como que você vê sua vida hoje, Suzy? Antes do câncer e depois do diagnóstico, né? O que mudou, né? Teve alguma visão, alguma situação que você fala, não, o câncer me mudou por isso, isso, isso. Teve alguma reflexão, né, que você tirou de tudo isso? Eu falo que eu não sei se eu vou conseguir passar da forma que eu enxergo, da profundidade. Para mim, as enfermidades, ela vem para consciência do que aquele momento está te proporcionando. Para mim, as pessoas que me conhecem, eu trabalho no meu segmento há mais de 43 anos, eu sempre fui uma pessoa que pouco tempo dediquei a mim, me dedicar a mim, me dar a liberdade de fazer algo. A enfermidade me trouxe, ela fez eu retroceder e reorganizar toda a minha vida, principalmente que o nosso trabalho, ele é um trabalho voltado a meio braçal, e é uma das coisas que eu mais amo. Atividade física, quando eu podia treinar, eu era aquela bem hard mesmo, leg press 200 quilos, supino, não vou nem falar porque eu cheguei a carregar saco de batata de 60 quilos, enfim. Uma realidade totalmente diferente para mim, porque eu gostava de carregar peso, hoje eu tenho tumores na coluna vertebral. Aí mudou a forma de atividade física. Eu tive que melhorar mais a minha alimentação, que é muito boa. E o que é mais importante? Eu falo que a gente tem que entender qual momento você tem que perceber que você pode estar fazendo. Por exemplo, eu parei de carregar peso, fiquei mais dentro da empresa na parte administrativa e gestora. Eu me permito ser ativa na realidade que assim estou. Eu poderia falar, nossa, mas agora eu não posso fazer isso, aquilo e parar de fazer. Não, ao contrário. Eu me situo no local, no momento que Deus quer de mim, um propósito que eu fique mais parada, que eu pense mais. E eu vou falar assim, a Gabriela faz parte do corpo de colaboradores, eu agradeço a Deus. Você está agradecendo a Deus por ter enfermidade? Ele me mostrou tanta coisa nesse momento da enfermidade, porque eu não consigo fazer mais as coisas que eu fazia antes, que é dirigir caminhão, que eu sou caminhoneira, até posso, mas aí chega lá, os processos não são mais os mesmos, mas enfim, hoje eu sou muito mais ativa na realidade que eu tenho. O que você quer dizer com isso? A enfermidade me trouxe um momento muito bom.
eu tive um outro assunto que eu vou puxar aqui, que é o que Deus está colocando no meu coração. Juntamente com o meu diagnóstico, eu tive de câncer, eu tive mamãe que teve 2 leucemias. Deus a recolheu praticamente há 2 meses atrás. Então, eu a levei em 65 consultas, enquanto eu fui em 59 consultas em 1 ano e meio. Eu me dei o direito, na minha enfermidade e na dela, vivenciar tudo isso. Isso foi um presente de Deus para que eu entendesse que Deus me parou de uma certa forma, né, de toda a realidade que era até a enfermidade e me trouxe uma nova realidade. Então, hoje eu falo, até as pessoas falam, mas não parece que você é onco. Mas é isso que eu realmente... Cabelo caíram muito, tenho muito pouco cabelo. Até, se você for analisar pelas quimioterapias, até que eu tenho bastante cabelo. Mas é isso, cada dia é um dia. Tem dia que cai muito, tem dia que eu falo que a gente fica preocupada com os sintomas que assim surgem. E isso, para mim, é o que faz todo sentido. Eu me superar todos os dias e, para mim, a superação. Então, essa enfermidade, para mim, é um momento muito especial que Deus está me dando para mim reestruturar toda a minha vida. De rotina, de pensamento, de importância de estar dentro da empresa e fazer esse propósito de estar junto das pessoas que, assim, Deus me dá a oportunidade. Vai ficar um diálogo meio longo, mas eu vou falar. A importância de estarmos enfermas e, ao mesmo tempo, vivenciarmos uma natureza que Deus nos coloca. Eu falo assim, teve um dia que nós estávamos numa reunião de um profissional que tem uma parceria com a gente, e ele tem uma dificuldade muito significativa de lidar com a vida, uma pessoa muito querida nossa. E na hora da reunião eu tive uma dor muito forte, saiu lágrima no meu olho, daí ele falou, vamos cancelar a reunião? Eu falei, não vamos cancelar a reunião, segue. Vamos, Suzy, vamos. Eu falei, não, segue, você veio de Mogi Guaçu. Aí eu me emocionei quando ele falou assim para mim. Ele falou, você sabia que quando eu acordo eu tenho uma tendência para depressão e Deus me põe você na minha frente falando assim, olha, aquela pessoa lá que tem muitas enfermidades, ela não desmarca a reunião, ela não deixa de fazer parte dos propósitos de Deus na vida dela, não muda a rotina da empresa. E ele falou que um dos motivos principais de eles cada vez se exigir mais e tentar superar esses momentos de depressão é a superação que eu assim lido com as enfermidades minhas. Isso foi o maior presente que eu recebi de Deus. Então, isso explica tudo porque que eu me sinto forte mesmo na enfermidade. A gente, né, que trabalha com você, a gente vê mesmo uma perseverança, né? É uma inspiração para nós, né? Então a gente muitas das vezes, né? A gente vê hoje em dia, né? A garotada, qualquer gripe, qualquer dor de cabeça já tá na cama. E a gente olhar você nessa superação é algo muito valioso. Suzy, o que você diria para aquelas mulheres que têm ali um certo medo, um certo receio de estar fazendo esses exames preventivos? Temos que fazer. Eu falo que isso, né, a gente sabe da necessidade porque são os estudos, mas nós temos que fazer, isso é regra. A gente tem que comer todo dia, tomar banho todo dia, os exames a gente tem que criar um calendário, uma agenda para que assim façamos. Independente dos exames, nós temos que prestar atenção no nosso corpo, porque eu só percebi a metástase do câncer de mama para os ossos em função dos alertas que o corpo dá alerta. Principalmente, eu falo que Deus colocou primeiramente uma inconformidade, tanto que foi muito pontual a minha mastro, na época, ela falou assim, o convênio não vai liberar, o PET scan não faz sentido, é pontual, é na mama. Eu falei, doutora, tem algo errado. Então, nós temos que ter essa percepção de responsabilidade com o que já foi, é um estudo, os médicos fizeram, é um estudo, temos que fazer alguns anual, alguns semestral. Hoje meus exames são trimestrais, pela condição de saúde que eu me encontro. Então, nós temos que fazer. E isso é responsabilidade nossa. Eu falo assim, que precisamos sim nos preocupar, porque quando nós chegamos com um diagnóstico cedo para os médicos, eles vão ajudar-nos de uma forma. Se nós demorarmos muito, a responsabilidade é nossa. Nós demoramos para perceber. Então, prestar atenção, o exame do toque da mama é primordial, prestar atenção de algum desconforto que está tendo, uma dor que você não tinha, não é nada, vou tomar um analgésico. Não, vai, busca. Temos que
temos essa oportunidade. Alguns têm convênio, isso é ótimo. Quem não tem, busque. Um dia vai chegar uma consulta médica, mesmo sendo do serviço público. Enfim, vá, porque eu falo que isso é responsabilidade nossa. Nós temos que ter isso para nós. E quais são as suas esperanças, né? Os seus planos para o futuro, né? Você passou pelo câncer, passou pela reincidência do câncer, está passando aí agora também pela questão que deu metástase. Qual que é a sua esperança? O que você vê no futuro da Suzy? Tem algum projeto, alguma situação que você pode dar uns spoilers aqui para nós? Eu falo que se você ler na literatura médica, câncer nos ossos normalmente é de 6 meses a 1 ano. E eu já estou muito mais do que isso. Então, eu vou usar uma palavra mais do que a Gabriela colocou. A esperança, isso você tem que ter. Aí você tem que ter fé. Porque eu falo assim, temos que entender que depende de nós, né? Nós temos que fazer nossa parte, mas nós temos que trabalhar com a nossa cabeça. O que é trabalhar com a nossa cabeça? Todo dia ser positivo, todo dia entender que Deus, Ele está trabalhando. Porque se você não acordar, abrir os olhos, não levantar, não acordar, já não teve o milagre do Senhor. Eu falo assim, meu esposo fala uma palavra que é muito bonita. Ele fala que todo dia que ele acorda, ele vê o do lado, ele fala que ele se deparou mais um dia com um milagre. E é verdade. Então, é fé. É fé em entender que pode vir esse momento para a minha superação, mas Deus pode vir com um milagre. A medicina pode usar de mim, de repente, para o diagnóstico de um novo medicamento que vai me ajudar e pode ajudar muitas pessoas. Olhe quantas oportunidades a gente pode estar tendo numa enfermidade. Nossa, mas é muito simples. Não é simples assim. É simples, sim. É dessa forma que nós temos que enxergar. Porque se não enxergarmos que nós queremos longevidade, mesmo na enfermidade, em que sentido faz você lutar por ela? Então, vamos fazer cada dia um dia, muda-se o medicamento, tem hora que a gente tem as dificuldades e se adapta. A gente tem os enjoos, tem dia que eu mudo todo o meu hábito alimentar, porque eu sei que faz parte do tratamento, tem as dores, tem o mal-estar, enfim. Você entendeu que o lado físico está vindo em função do que você está passando, da enfermidade, do tratamento, mas a sua cabeça é tudo. Se você não entender que a sua vida tem que ser o mais natural possível, mesmo nas limitações, que sentido faz você estar aqui? Que sentido faz os propósitos que Deus? Eu falo, para que Deus me usa nessa condição? Por que Deus me desacelerou? Por que Deus me pôs nessa realidade? Por que hoje eu estou aqui fazendo nessa vivência? Por um propósito. E a Gabriela falou de projetos, né? Eu sou de uma denominação evangélica. Com 10 anos eu já me colocavam os projetos na minha cabeça. E hoje Deus me dá a oportunidade na enfermidade de estar realizando partes dele. Então, talvez se eu não tivesse enferma, talvez eu tivesse postergado. E isso para mim é um momento de criar, esse momento de fazer com que tudo isso dê certo. E os projetos vêm, né? Eu falo que são Deus que coloca, nós só somos executores desses projetos. E tudo isso é voltado para a gente fazer o melhor pelas pessoas, né? O melhor para que nós assim possamos ver e proporcionar nas nossas vivências oportunidades para o nosso próximo. É amor ao próximo. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para todas as mulheres, o que você falaria hoje? Uma mensagem para todas as mulheres. Eu falo que nós somos filhas de um rei, um criador. Se ele é rei, somos princesa. Se somos princesas, temos que reinar como princesas. Então, se nós estamos aqui, temos um papel muito importante. E eu falo que Deus, ele é determinante na grandeza do detalhe, na pequenez do detalhe e na grandeza do todo. O que eu quero dizer isso? Não deixe que as coisas que vão acontecendo na vida da gente modifique o que Deus requer de você. Eu tenho certeza que se estamos aqui, se acordamos, levantamos, vivenciamos, tudo isso é um propósito dele. Nada acontece se não for a vontade dele. Então, se ele é rei, somos princesa. Viemos para reinar no lugar que ele assim nos colocou. Então, somos semelhança dele, Então, façamos a parte que ele nos delegou. Ele delegou.
Deus delegou para Jesus, ele veio aqui, nos deu esse presente, e agora Deus nos dá a oportunidade de em cada um, entendeu? Ou na enfermidade, na saúde, não importa, nós temos esse papel. E na enfermidade eu falo assim, quando eu entro num local, eu vou criar um entendimento. Se eu não estiver enferma, eu entro no hospital? Não sou do segmento. Eu entro numa clínica? Não entro, não vou estar lá. Então eu falo assim, tudo é um propósito de Deus. Então entre entrando, entre com alegria, entre trazendo, porque às vezes ali tem uma pessoa que está fragilizada, ou porque é com ela, ou porque é com a sua mãe, ou porque é com a sua filha, não importa, ou alguém, irmã, não importa. Nós temos essa responsabilidade de fazer diferença para o nosso próximo. E se todo mundo chegar nos locais onde as enfermidades das quais nós estamos falando do Outubro Rosa, nós nos entrarmos triste, com pouca esperança, aquela pessoa, ela talvez saia pior. Então, o nosso papel de fazer a diferença naquele momento, fazer com que ela vivencie e tenha uma reflexão diferente, ou leve uma esperança diferente. Eu vou puxar um pouco mais, que quando eu passei com a minha mamãe, quando eu tive o diagnóstico da metástase na minha coluna vertebral, na minha família decidiu que não contássemos para a mamãe, até porque ela estava passando pela leucemia. Aí eu pedi para Deus me mostrar se eu deveria falar ou não. E eu fui falar para ela. E ela estava muito abatida, isso foi um ano atrás, em setembro. E eu falei, Senhor, tem certeza que é isso que requer de mim? Não preciso contar para ela. Eu falei, mas ele confirmou para mim, eu pedi na palavra, veio. E aí, quando eu contei para ela, nós achávamos que aquela semana Deus ia recolher. Aí eu contei para ela, ela olhou assim para mim, ela falou assim, filha, por que tudo isso com a gente? Eu falei, mamãe, não é por quê, para quê? Ela falou assim, é grave, né, o que você tem? Eu falei, mamãe, não é grave, é circunstancial, a gente vai ter que tratar. É um tratamento, era só da mama, agora vai envolver um pouco mais de situações. Eu falei, por que a mamãe está falando assim? Ela falou assim, não, é porque é assim, eu vou cuidar de você. Eu falei, não, mamãe, não precisa se preocupar com isso. Ela falou assim para mim, filha, a coisa mais triste é a mamãe enterrar uma filha ou um filho. Eu vou ficar boa para cuidar de você. Olha a importância de você estar bem. Olha a importância. Dos dias de setembro para cá, mamãe foi recolhida dia 27 de agosto. Quanto eu representei para ela, para que ela não se sentisse responsável de cuidar de mim, no sentido de eu estar não tão preparada para lidar com a doença. Então eu falo assim, que a gente tem muita responsabilidade que às vezes a gente não dimensiona. Como foi minha mamãe, como fosse, imagine eu se fosse uma pessoa que não lidasse dessa forma com a doença. São 40 colaboradores na nossa empresa. Como eles reagiriam? Ah, mas você está sendo forte por causa deles? Também a gente tem que ser forte por nós, primeiramente, e fazermos o nosso melhor para todo dia. E isso faz toda a diferença quando nós estamos bem com a nossa mente, com o nosso coração, e não entramos em aflição, não entramos em desespero. Cada diagnóstico é um diagnóstico. O meu segundo PET scan, os tumores dos ossos aumentaram em quantidade, tamanho, e eu mudei minha cabeça. Não, vamos melhorar o tratamento, vamos ver o que vai acontecer. Isso é importante. Então, mulheres, né, se preocupe com as suas mães, com as suas irmãs, com as suas filhas, as pessoas que estão em sua volta, as pessoas que trabalham do seu lado, às vezes elas não talvez até na simplicidade, não perceberam a responsabilidade. Então, orientem, façam, porque para mim, descobrir tão rápido, né, em 2019, e agora a gente está fazendo todo esse tratamento, para mim faz toda a diferença. Então, eu carrego essa bandeira mesmo. Faça a sua parte e se preocupe com você e com os quais vocês estão ao seu lado. Porque isso vai fazer toda a diferença para todo mundo. Porque se Deus recolheu mamãe antes né? Não fui eu que fui antes dela. Então, eu fiz o meu melhor para que às vezes, ela nem percebesse que eu estava passando tão mal, para que ela não se sentisse obrigada a cuidar de mim. Né? A mamãe foi recolhida com 92 anos. Então, isso para mim é muito fundamental, a gente ter uma boa aceitação e saber lidar com a enfermidade e superar, e é fé. Você tem que ter fé que tudo vai dar certo. Essa é a palavra-chave. Estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio do podcast. Suzy, muito obrigada.
Em nome de toda a equipe SB Alimentos, somos muito gratas por ter você junto de nós. Você é uma fonte de inspiração para nós todos os dias. A gente está ali por você, para você, e o que você precisar, pode ter certeza que você pode contar com nós. Muito obrigada a todos. Obrigada, gratidão. Eu só tenho que agradecer tudo que Deus me proporciona. Eu falo que isso faz a diferença no nosso mundo, as pessoas que nos acolhem e a nossa equipe, para a honra e glória do Senhor, é uma equipe escolhida por Ele. Então eu falo que só tenho que agradecer e eu me sinto cada vez mais fortalecida para fazer e superar todos os dias, com todas essas diversidades que a gente sabe, né, das enfermidades, mas é isso que a gente falou no começo, é o apoio da empresa, dos quais ali fazem parte, e só temos que entender que isso aqui faz sentido na nossa vida e lutarmos por ela. Gratidão a todos. Muito obrigada a todos que nos assistiram, que nos acompanharam até aqui. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que em breve nós iremos estar compartilhando mais um próximo episódio.